Quando seu fiel dono faleceu, o cavalo chamado Hércules não deixou que o levassem para o túmulo. Depois que abriram o caixão, ficaram aterrorizados com o que viram. Era uma manhã de primavera em uma fazenda no interior de Minas Gerais. O sol estava nascendo e começando a brilhar. O ar estava fresco e a natureza parecia estar repleta de vida. Joaquim, um senhor de 73 anos, acordou cedo, como sempre, e caminhou até o celeiro, onde Hércules o esperava ansioso. Quando o cavalo o viu, imediatamente começou a relinchar e batia suas patas no chão, como se estivesse dizendo: "Olá, meu amigo!" O senhor acariciou o pescoço dele e falou com um sorriso no rosto: "Bom dia, amigão! Vamos dar uma voltinha pela fazenda?" Então ele selou o animal e montou. Os dois cavalgaram pelos campos verdejantes, cercados por montanhas e árvores frondosas. Joaquim respirou fundo o ar puro de sua fazenda e sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Enquanto galopava, o fazendeiro avistou um grupo de borboletas coloridas voando em círculos. Ele apontou para elas e disse: "Olha, Hércules, que maravilha! Essas criaturinhas estão se divertindo tanto quanto nós. Vamos mostrar para elas quem é que manda." O cavalo relinchou como se concordasse com Joaquim e acelerou o passo em direção às borboletas, fazendo com que elas voassem em todas as direções. O senhor sentiu o vento em seu rosto e a sensação de liberdade que só a vida no campo podia proporcionar. Depois de algum tempo, eles voltaram para a fazenda, onde a esposa de Joaquim, Ivone, os esperava com um café fresco e pão de queijo caseiro, típico da culinária mineira. Eles se sentaram na varanda e contemplaram a paisagem montanhosa, enquanto saboreavam a deliciosa refeição. "Dia lindo, né, amor?" exclamou Ivone. "Pois é, dia lindo mesmo", respondeu o idoso. Foi um momento simples, mas cheio de significado. Joaquim se sentiu grato por poder desfrutar da beleza da vida naquela fazenda. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo mais uma vez aquele ar puro que entrava em seus pulmões. Deixa eu trabalhar", falou o velhinho, se levantando e montando em seu fiel amigo Hércules. Joaquim era um homem simples, mas muito trabalhador. Ele vivia em sua propriedade desde que se entendia por gente. Lá criava cavalos, vacas, porcos e algumas cabras. O senhor era conhecido na região como um criador de animais cuidadoso e atencioso, que tratava todos eles com muito amor e respeito. Além disso, os idosos e sua esposa também plantavam algumas hortaliças e frutas. Produziam o que era necessário para sua própria subsistência e, ocasionalmente, vendiam o excedente para os vizinhos. Mas uma das especialidades daquele fazendeiro era a produção de queijos, que ele fazia seguindo a tradição mineira e a receita de seus pais. Ele usava o leite das vacas para produzir requeijão, queijo curado, queijo fresco, deliciosos e aromáticos, e que eram muito apreciados pelos moradores da região. Ademais, Joaquim também era conhecido por sua hospitalidade e simpatia. Sempre recebia visitantes em sua fazenda com um sorriso no rosto e uma xícara de café quentinho, acompanhado de pão de queijo e bolo. A fazenda do velhinho era um lugar pacato e acolhedor, que tinha uma exuberante vegetação. Ele cuidava de tudo com muito carinho e amor, e sua propriedade era um exemplo de como a vida simples no campo podia ser recompensadora e gratificante. O senhor tinha 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os mais novos ainda eram adolescentes, de 15 anos, e gostavam de ajudar o pai na fazenda sempre que possível. Era um casal de gêmeos, em que o menino se chamava Daniel, enquanto a menina se chamava Gabriela. Os dois moravam com seus pais na propriedade. O idoso adorava passar tempo com eles e ensiná-los sobre os animais, a natureza e os costumes rurais de Minas Gerais.
Ele os levava em passeios a cavalo pela fazenda, os mostrava como ordenhar as vacas e como cuidar dos bezerros quando nasciam. Daniel e Gabriela também adoravam participar da produção de queijos, e o velhinho ficava muito feliz em apresentar os segredos dessa tradição tão importante na região. Juntos, eles preparavam o leite, adicionavam o fermento e moldavam o queijo em formas. A presença dos filhos tornava a vida daquele senhor ainda mais alegre e prazerosa. Eles cresciam em um ambiente saudável, cercados pela natureza e pelos bichos, e aprendiam a valorizar a simplicidade da vida no campo. Joaquim tinha uma família grande e feliz. Além dos gêmeos, ele tinha mais 2 filhos adultos, Teresa e Gilson, que já haviam saído de casa. Eles vinham visitar a fazenda de vez em quando, trazendo consigo os netinhos, a alegria e boas histórias para compartilhar sobre a cidade grande. A esposa de Joaquim também era uma presença constante na propriedade. Ela cuidava da casa, preparava as refeições e ajudava o marido no que fosse necessário. Era uma mulher forte e dedicada, que admirava muito o senhor pelo seu trabalho duro e pela paixão que tinha pela vida. Aquela família vivia em harmonia, completamente feliz, em uma atmosfera de amor e união na fazenda. Entretanto, o que o universo lhes reservava, ninguém poderia imaginar. Um belo dia, Joaquim estava organizando os fenos no celeiro quando começou a sentir um mal-estar. Se sentiu meio cansado, com dores no corpo, o que não era normal para ele. Por mais que tivesse 73 anos, o senhor era bem parrudo e forte. Era musculoso e tinha um ótimo condicionamento físico. Joaquim achou que fosse apenas uma gripe, algo comum naquela época do ano, mas conforme os dias passavam, ele percebia que a doença estava piorando. Ele começou a sentir dificuldade para respirar e o cansaço era constante, além de ter febre durante a noite. O velhinho até tentou continuar com as atividades diárias na fazenda, mas logo percebeu que precisava mesmo de repouso. Ivone ficou muito preocupada com a saúde dele, mas estava sempre pronta para atendê-lo quando precisava. Ela o colocou na cama, o alimentou com sopinhas e chás e cuidou dele com muito carinho. Oh, meu velhinho, você vai melhorar, amor? Deve ser só uma gripinha de nada. Logo vai estar tão forte como sempre foi, né? Falou a esposa, animando-o. Até porque você não consegue viver sem mim, né, mulher? Né, mulher? Brincou o marido, ainda debilitado. Os gêmeos também ficaram preocupados com a saúde do pai e se ofereceram para ajudá-lo no que fosse necessário. Os 2 tomaram conta dos afazeres enquanto o senhor estava doente. Joaquim tentava se recuperar, mas a doença parecia não dar trégua. O pobre homem passava a maior parte do dia deitado, com uma toalha molhada na testa, lutando contra a febre e a falta de ar. Mas o que está acontecendo comigo? Refletia. Porém, a situação piorou ainda mais quando o idoso começou a sentir dores muito fortes no peito e a tosse se tornou persistente. Ivone, que não sabia mais o que fazer, decidiu chamar um médico para examiná-lo. E foi aí que, depois que o doutor examinou Joaquim, confirmou que ele estava com uma forte infecção pulmonar. Ele prescreveu alguns remédios e orientou que o homem permanecesse em repouso absoluto. Os dias passavam e ele não apresentava melhoras significativas. Sua esposa e filhos se preocupavam cada vez mais com a saúde dele, temendo pelo pior. Mas todos continuavam a cuidar do amado pai e marido com muito carinho e dedicação. Pai, não se preocupe, disseram os gêmeos. A gente está cuidando da fazenda para você, viu? Estamos fazendo tudo certinho. O senhor se orgulhava deles, mas lutava bravamente contra a doença, confiando que logo iria se recuperar e que voltaria a fazer as coisas junto com seus filhos e sua mulher. Ele tinha muitos planos para a propriedade ainda e queria voltar a trabalhar assim que possível. Mas a infecção parecia ter outros planos para ele. Enquanto isso, a família do homem mantinha uma vigília constante ao seu lado, torcendo por sua recuperação. Eles não sabiam o que o futuro reservava,
mas estavam unidos e confiantes de que juntos conseguiriam superar qualquer obstáculo que a vida lhes impusesse. No entanto, naquela madrugada, infelizmente Joaquim não resistiu. Foi um choque para Ivone e os gêmeos, que choraram sem parar. Não, papai, não! Gritavam os pobres filhos. Calma, meus amores. Vai ficar tudo bem. Falava a mãe, tentando acalmá-los, mas que estava pior que eles por dentro. Lamentavelmente, após dias de luta e cuidados intensos, o senhor faleceu e deixou um buraco enorme no coração de sua família. Avisaram os outros 2 filhos, Teresa e Gilson, que vieram correndo para ver seu pai e não conseguiram aceitar aquela tragédia. Estavam todos muito arrasados com a perda de Joaquim, um homem que eles amavam e respeitavam profundamente. Ninguém entendia como o velhinho, que sempre foi forte e saudável, pôde ser levado tão rapidamente pela doença. Eles se abraçavam e choravam juntos, buscando conforto na presença um do outro. Mas quem também sentia no peito uma dor horrível quando o senhor partiu foi seu amado Hércules, o cavalo fiel de Joaquim. Ele parecia sentir igualmente a falta do dono. O pobrezinho relinchava e se agitava ao perceber a ausência do idoso, como se soubesse que algo havia mudado na fazenda. No dia seguinte, a propriedade de Joaquim parecia um lugar ainda mais silencioso e solitário. A natureza continuava a florir, os animais seguiam com suas atividades diárias, porém tudo parecia ter perdido um pouco da alegria e da vitalidade. O único som que se ouvia era dos carros chegando para o velório do senhor. Todos se mantinham cabisbaixos e quietos, como se suas vozes tivessem ido com ele. Era visível o sofrimento e a angústia estampada na feição de todos ali presentes. O funeral de Joaquim foi realizado em uma área aberta da fazenda, próxima ao celeiro, onde havia uma vista magnífica das montanhas e da exuberante vegetação que ele adorava apreciar. O clima era de tristeza e saudade, mas também de respeito e gratidão pelo homem que ele havia sido. Aquela ambientação do campo era aconchegante e simples, com cadeiras de madeira e flores frescas espalhadas por todo o espaço. A família toda estava presente, incluindo os 4 filhos do idoso e seus netos, que também vieram para se despedir do avô querido. Amigos e vizinhos prestavam suas homenagens ao senhorzinho, trazendo flores, velas e mensagens de apoio à família. Entretanto, durante todo o momento em que velavam o corpo de Joaquim, Hércules, o cavalo fiel, parecia inquieto e relinchava constantemente, como se soubesse que algo estava errado. Sua presença imponente e elegante próximo ao caixão de Joaquim parecia um símbolo da lealdade que os animais tinham pelos seus donos. A família optou por deixar o animal assistir ao velório, pois sabia da importância que ele tinha para o falecido senhor. Mas apesar de toda a comoção e tristeza ao redor, Hércules parecia focado em seu próprio luto. Ele relinchava como se estivesse gritando: "Joaquim, amigo, o que está acontecendo?" Como se ainda estivesse procurando seu dono. Todos percebiam a angústia do corcel e tentavam acalmá-lo, oferecendo-lhe cenouras e carinho. Mas o cavalo parecia não querer sair do lado do caixão. Ele se mantinha ali, firme e solene, como se quisesse garantir que o amigo estivesse bem e protegido. A presença do cavalo naquele momento tão difícil para a família era um lembrete poderoso do vínculo que existe entre os seres humanos e os animais. Hércules não era apenas um cavalo, mas sim um grande amigo e companheiro leal que havia acompanhado Joaquim em todos os momentos de sua vida. Os dois se conheceram desde o dia em que o potro nasceu. O fazendeiro tinha 48 anos e em todos esses 25 anos, os amigos eram inseparáveis. Era como se falassem a mesma língua. Era como se entendessem plenamente um ao outro, e eles cultivavam um amor indescritível. Realmente, o pobre cavalo sentia uma dor infinita.
da qual jamais se recuperaria. No entanto, ao final do funeral, quando todos se preparavam para levar o caixão do Senhor para a cova, Hércules ficou ainda mais relutante em sair do lado de seu amigo. Ele relinchava tão alto e se agitou tanto como se não quisesse se afastar de seu dono. Joaquim seria enterrado na própria fazenda, próximo a uma árvore que ele mesmo tinha plantado quando criança. Porém, quando a família fechou a tampa do caixão e 4 homens o levantaram e estavam seguindo para o túmulo, o animal ficou ainda mais agitado e possessivo. "Hércules, calma! Para, Hércules!" gritava Ivone, os filhos e todos ao redor, tentando acalmar o cavalo. Mas o bicho ficou tão perturbado que tiveram que prendê-lo na cela novamente. Foi um sufoco. "Pessoal, nos desculpe pela cena, que realmente o Hércules amava meu pai. Então é compreensível que ele esteja meio agoniado. Vamos seguir com o enterro, por gentileza?" falou Gilson, o filho mais velho. Entretanto, mesmo que o tivessem prendido novamente, ao ver que estavam levando seu dono embora, o cavalo se bateu com as patas na porta da cela e, por fim, quando deu um impulso para trás e correu com tudo em direção à porteira, conseguiu escapar e correu solto pela fazenda como se estivesse em uma missão. "Não, Hércules! Não, calma!" gritavam, mas ele estava obstinado a impedir que Joaquim fosse enterrado. O animal, relinchando e correndo em direção aos homens que levavam o caixão de seu amigo, foi com tudo para cima deles, o que assustou todos eles, fazendo com que deixassem a caixa fúnebre cair no chão. Foi aí que algo inesperado aconteceu. O cavalo parecia possuído por uma força inexplicável e, de repente, começou a bater com as patas na tampa do caixão, enquanto gritava, relinchava, chorava como se dissesse: "Não, não, vocês não vão levar meu amigo!" "Para, Hércules!" Os filhos continuavam gritando e tentando fazer o bicho sair de perto de seu pai, mas sempre que se aproximavam, ele ia para cima deles, os ameaçando. A família e amigos de Joaquim estavam chocados com a cena, sem saber o que fazer diante do comportamento agressivo do cavalo. Ele praticamente estava rasgando a tampa do caixão, batendo com força, como se quisesse libertar o senhor daquele terrível destino. Hércules não parecia mais o mesmo cavalo fiel e tranquilo que sempre foi, mas sim um animal possuído, com uma raiva sem igual. O caos que se instaurou naquele momento era quase palpável. As pessoas corriam em todas as direções, tentando se proteger das patadas do animal. Aquela cena estranha e chocante, onde Hércules tentava impedir o enterro de Joaquim, deixou uma profunda marca na memória da família e dos amigos. Todos eles sabiam que aquele animal possuía uma lealdade e amor incondicionais pelo seu dono, mas jamais imaginariam que isso o levaria a agir de forma tão incomum e desesperada. Entretanto, algo impossível de alguém ali sequer cogitar aconteceu. Quando a tampa finalmente rachou, o cavalo puxou com a boca uma parte e jogou para o lado. Era aí que o mundo de todas aquelas pessoas mudaria em questão de segundos. Uma mão começou a sair para fora do caixão, como se pedisse ajuda para ser tirado dali. As pessoas se olhavam em pânico, sem saber o que fazer diante daquela cena macabra. "O que está vendo? Meu Deus, é o fim dos tempos!" diziam desesperados. Mas foi então que os filhos de Joaquim se jogaram para cima do caixão, abrindo-o desesperadamente para libertar seu pai. "Queriam me enterrar vivo, é?" disse o senhor com uma voz bem fraca e tossindo. E lá estava o homem, vivo. Ele falava e respirava com dificuldade, como se tivesse lutado muito para sobreviver. Sua aparência estava pálida e desgastada, mas havia um brilho nos seus olhos que demonstrava que ele ainda tinha muita luta pela frente. "Pai, meu Deus, como isso é possível?" perguntaram os filhos, já chorando. E Ivone veio correndo. "Amor, amor, meu Deus, oh meu Deus!" "Achou que ia se livrar de mim assim tão fácil, mulher?" brincou Joaquim, tentando acalmar a esposa que estava aos prantos.
As pessoas presentes na fazenda estavam completamente perplexas com o que havia acontecido. Como poderia ser possível aquele homem voltar dos mortos? E como o cavalo sabia? Hércules relinchava e rodeava o senhor, parecendo que estava alegre de novo. Vem cá, meu amigão, falou o fazendeiro. O cavalo se aproximou e o velhinho abraçou seu rosto e começou a acariciá-lo. Que cena! Era aquilo. Se contassem, diriam que só acreditariam vendo. Mas vendo, ninguém estava acreditando. Então, a família decidiu mandar todos os convidados embora, pois precisavam levar o idoso para casa para descansar de todo aquele furdúncio. Foi somente graças à intervenção de Hércules, que se recusou a deixar o corpo de Joaquim ser enterrado, que o homem não foi enterrado vivo. O cavalo fiel havia sentido algo que as pessoas não perceberam: a presença da vida de Joaquim. No mesmo dia, a esposa e os filhos chamaram vários médicos e examinaram o senhor após a revelação do seu estado e ficaram perplexos. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Mas então, bora lá explicar. Algum tempo depois, saíram os resultados dos milhões de exames que o pobre velhinho fez para descobrir o que raios havia acontecido com ele, que ele havia voltado dos mortos. Então, descobriram que Joaquim havia tido uma condição rara chamada Síndrome de Lázaro, que faz com que a pessoa pareça morta, mas na verdade ainda está viva. O estado é muito raro, mas existe alguns casos registrados em todo o mundo. O senhor teve que passar por um longo período de recuperação daquela infecção, porém, logo estava de volta, firme e forte como nunca. Sua presença na fazenda e na vida de sua família e amigos era uma verdadeira bênção. A história de sua ressurreição se espalhou rapidamente pela região, transformando-se em uma lenda sobre o poder da vida e da lealdade dos animais. O fazendeiro sabia que havia vivido uma experiência inacreditável e que sua vida nunca mais seria a mesma. Entretanto, se sentia grato pela segunda chance que recebeu. Agora poderia aproveitar ainda mais seus filhos, netos, sua esposa, a fazenda e especialmente a amizade de Hércules, seu cavalo fiel, que foi o grande herói de sua história. Ele deu carona para uma velhinha no meio da estrada, mas quando ela falou o nome dele, o taxista ficou incrédulo com quem era aquela mulher. Ítalo acordou com o som do despertador tocando às 6 da manhã, como de costume. O homem se espreguiçou e sentou-se na cama, esfregando os olhos, tentando afastar o sono. A luz do sol começava a entrar pela janela, iluminando o quarto e anunciando um novo dia. Se arrastando para fora da cama, ele caminhou até o banheiro e ligou o chuveiro. Enquanto a água quente caía sobre seu corpo, em sua mente passava o turbilhão de compromissos que teria que fazer e ele tentava se preparar mentalmente para mais um dia de trabalho. Após o banho, Ítalo colocou uma camisa limpa e jeans, vestindo também um colete com o logo da empresa de táxi para a qual trabalhava. Se olhou no espelho, ajeitou o cabelo, fez uma careta de brincadeira, tentando levantar seu próprio ânimo. Ítalo, o café tá pronto! Gritou seu pai da cozinha com um tom de voz um pouco mais frio que o normal. Já vou, pai! Respondeu ele enquanto pegava seu celular e carteira. Na cozinha, a mesa estava posta com um café da manhã simples, porém saboroso. Pão fresco, queijo, presunto, manteiga e uma xícara de café quentinho. O clima estava tenso, já que o homem e seu pai haviam discutido na noite anterior por causa de um desentendimento. Ele se sentou à mesa, evitando contato visual com o senhorzinho, e começou a comer, saboreando cada mordida em silêncio. O idoso, percebendo o desconforto do filho, tentou puxar assunto. Como é que tá a sua agenda hoje, meu filho? Perguntou enquanto colocava um pouco mais de café na xícara dele. Bastante cheia, pai. Eu tenho alguns passageiros agendados e eu vou tentar pegar algumas corridas extras pelo aplicativo.
explicou o taxista, dando um gole no café, ainda sem olhar para ele. Assim que terminou sua refeição, o homem se levantou ainda meio sem graça, mas antes de sair de casa, o senhor lhe falou: Filho, me desculpa por ontem. Você sabe que eu só quero seu bem. Tá tudo bem, pai, disse ele, interrompendo o velhinho. A gente conversa quando eu voltar, viu? Eu tenho que ir. E foi caminhando até o táxi estacionado na frente de sua casa. Ele destravou as portas, entrou no carro e ligou o motor, sentindo a vibração do veículo em suas mãos. E com um suspiro pesado, começou a dirigir pelas ruas da cidade com a preocupação da discussão com seu pai, que era seu melhor amigo, pesando em sua mente. O sol brilhava no horizonte, ofuscando um pouco de sua visão, e tudo irritava-o. Porém, sabia que, mesmo enfrentando momentos difíceis em casa, precisava se concentrar no trabalho e tentar resolver as questões familiares quando retornasse. Ítalo era um taxista de 35 anos que morava com seu pai, José, o qual sofria de uma doença crônica chamada esclerose múltipla. A condição afetava o sistema nervoso central do senhor, causando dificuldade de movimento, fadiga e dor. Para ajudar o velhinho, o filho trabalhava longas horas e se esforçava ao máximo para cobrir as despesas médicas e garantir que ele recebesse o tratamento adequado. No entanto, o esforço descomunal que fazia para sustentar sua casa e cuidar do seu pai estava cobrando seu preço. Ele negligenciava sua própria saúde e, como resultado, sofria com insônia, constantes dores de cabeça devido ao estresse, e seu sistema imunológico estava começando a ficar debilitado. Apesar das dificuldades, o homem estava determinado a continuar trabalhando, acreditando que não tinha outra opção. Na noite anterior, o senhorzinho e o filho tiveram uma discussão acalorada sobre a saúde dele. José estava preocupado com seu bem-estar e queria que ele deixasse o emprego da empresa de táxi, pois estava consumindo sua saúde, sua vida e sua energia. Pai, eu não posso simplesmente largar meu emprego. É a nossa única fonte de renda e eu preciso cuidar de você, argumentava Ítalo, enquanto se sentia exausto e frustrado. Filho, eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, mas a sua saúde também é importante. Você não vai conseguir cuidar de mim se estiver doente. O velhinho tentou fazê-lo entender que estava preocupado. Eu vou ficar bem, pai. Eu só preciso me adaptar a essa rotina. Não se preocupa comigo, respondeu o taxista, mesmo sabendo que seu corpo estava clamando por um descanso. José suspirou, sabendo que não conseguiria convencer seu filho naquele momento. A discussão terminou sem uma solução definitiva, deixando um clima pesado entre os dois. No dia seguinte, durante o café da manhã, a tensão entre eles ainda era perceptível. O taxista se sentia culpado por preocupar seu velho, mas acreditava que não tinha escolha a não ser continuar trabalhando duro. O idoso, por outro lado, estava angustiado ao vê-lo se desgastando dia após dia. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Ítalo não conseguia deixar de pensar na preocupação dele e se perguntava se realmente estava fazendo a coisa certa. Mas eu não tenho mesmo como sair desse emprego. Como que eu vou fazer para cuidar da doença dele? Refletia. Se ao menos eu tivesse outra chance na vida, ou algum milagre acontecesse, talvez as coisas seriam diferentes e meu pai não estaria sofrendo como está agora. As horas passavam e o homem buscava passageiros e enfrentava o trânsito caótico da cidade. A cada corrida, o taxista sentia o cansaço e o estresse acumularem em seu corpo, mas tentava ignorá-los e seguir em frente. Afinal, cada passageiro que levava significava mais dinheiro para ajudar José. Então, logo já era tarde da noite e ele estava terminando seu expediente. Ítalo havia decidido fazer horas extras naquele dia, levando clientes para cima e para baixo, na esperança de ganhar uns trocados a mais para ajudar em casa. Ele estava exausto, com o corpo dolorido e a mente cansada após um longo dia conturbado. O céu começou a escurecer ainda mais, tampando as estrelas com aquelas nuvens carregadas. E uma leve chuva começava a cair, se transformando em uma garoa persistente.
As ruas da cidade estavam cada vez mais vazias e as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando um clima melancólico. Foi então que o taxista, já iniciando seu caminho de volta para casa, avistou uma senhorinha na beira da estrada, procurando um táxi. Ela aparentava ter cerca de 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, um vestido florido e um casaquinho de tricô. Seu rosto expressava preocupação e cansaço, enquanto ela segurava um guarda-chuva pequeno que mal protegia seu corpo franzino das gotas de chuva. Apesar do cansaço e do desejo de encerrar o expediente, Ítalo não conseguiu ignorar a situação da velhinha. Desse modo, ele parou o carro ao lado dela e abaixou o vidro. "Boa noite, senhora. Precisa de uma carona?" perguntou, tentando disfarçar o cansaço em sua voz. A senhorinha olhou para o homem com alívio e gratidão. "Oh, meu filho, muito obrigada, meu jovem. Eu não sabia se eu conseguiria encontrar alguém a essa hora", disse ela enquanto entrava no veículo. Assim que a idosa se acomodou no banco traseiro, o taxista ligou o aquecedor e perguntou para onde ela gostaria de ir. Ela forneceu o endereço e agradeceu novamente, com um sorriso cansado no rosto. "Não foi nada, senhora. Já está tarde e está chovendo. Eu não podia deixá-la na rua assim", respondeu ele gentilmente. Durante a corrida, a senhorinha puxou conversa com Ítalo. Comentou sobre o tempo, a cidade e até mesmo sobre a dificuldade em encontrar um táxi naquela hora. O taxista, apesar do cansaço, ouvia atentamente e respondia sempre que podia, tentando ser educado e cortês. A conversa acabou os levando a assuntos mais pessoais. Ela compartilhou histórias de sua vida falando sobre seus sonhos, suas aventuras quando era mais jovem. Contou sobre as viagens que havia feito e como o mundo havia mudado desde então. "Ah, meu jovem, eu já vivi muita coisa, viu? Eu lembro de uma viagem que eu fiz com meu marido à Europa nos anos 70. Visitamos tantos lugares incríveis", disse ela com os olhos brilhando ao relembrar os momentos felizes. Ítalo ouvia atentamente, admirado com as experiências da mulher. Então, quando ela perguntou o motivo pelo qual ele estava trabalhando até tão tarde, ele mencionou brevemente seu pai e sua preocupação com sua doença. "Sabe, senhora, eu trabalho duro para cuidar dele. Ele tem esclerose múltipla e precisa de ajuda profissional, e por isso eu tenho muitas despesas médicas. Aí, às vezes, eu faço horas extras, como hoje", compartilhou ele, com um suspiro cansado. A idosa ouviu a história dele e respondeu com compreensão e carinho. "Você é um filho dedicado. Eu tenho certeza que seu pai sabe disso. É importante cuidar de quem amamos, mas não se esqueça de cuidar de si mesmo também", aconselhou ela com um olhar preocupado. Ítalo agradeceu as palavras da senhora e prometeu tentar encontrar um equilíbrio em sua vida. A empatia entre os dois crescia a cada palavra trocada e o taxista se surpreendia com a energia que aquela senhora emanava, mesmo em uma situação tão desgastante. Assim, enquanto o taxista seguia pelas ruas escuras e úmidas, os dois continuavam a conversar. Então, em um determinado momento, eles passaram na frente de um parque e a senhorinha mencionou que costumava levar seus netos para brincar lá. Coincidentemente, aquele parque era o mesmo que o homem frequentava quando criança, e isso despertou nele uma sensação de familiaridade com ela. "Eu já vim nesse parque antes, senhora. Eu costumava brincar lá quando era criança", comentou, tentando entender a origem daquela conexão inesperada. A velhinha sorriu e continuou. "É um lugar maravilhoso, cheio de boas lembranças. Eu ia lá com os meus netos. E sempre que eu podia, né?" Conforme a conversa avançava, Ítalo começou a sentir uma estranha sensação de déjà vu. Ele olhava para ela no retrovisor e não conseguia tirar da cabeça que ela não lhe era estranha. A idosa falava sobre coisas e lugares que pareciam para ele vagamente familiares, como se já tivesse cruzado o caminho dela em algum momento de sua vida. Será que eu já a levei em uma corrida durante esses 10 anos como taxista? Pensava ele em silêncio.
O mistério crescia na mente do homem, o deixando inquieto e curioso. Ele não conseguia evitar a sensação de que havia algo a mais naquela situação. Tudo o que ela falava sobre a vida dela, como coisas que gostava de fazer, lugares que gostava de visitar, coisas que acreditava, causava nele uma estranha sensação de já ter visto ou ouvido aquilo. Além disso, era como se ela soubesse sobre sua personalidade, seus desejos. Ele estava começando a ficar desconfiado. Então, a velhinha, percebendo o desconforto do taxista, olhou para ele com um olhar enigmático e falou: Ítalo, eu preciso te contar uma coisa. Ao ouvi-la pronunciar seu nome, ele ficou ainda mais assustado. O homem não havia, em momento algum, dito seu nome. Durante toda a conversa, ele absolutamente não falou seu nome. Então, como ela sabia? Como a senhora sabe meu nome? Perguntou ele, com um nó na garganta. A idosa suspirou e respondeu: Eu sei. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas existe uma conexão entre nós que vai além do que você pode imaginar, Ítalo. O taxista olhava para a senhora confuso e ansioso. Tentava se lembrar dela, de todas as formas, ou de alguma coisa que pudesse ajudá-lo a entender de onde ela já tinha visto ele ou ele visto aquela mulher. A senhorinha continuou, com a voz suave e cuidadosa. Eu quero que você tente se lembrar, Ítalo. Pense em sua infância. A sua infância, as pessoas que estavam ao seu redor. Eu estive lá, mas você era tão pequeno que talvez não se lembre. Ele tentou se concentrar por um momento, revivendo suas memórias de infância. Imagens embaçadas passavam por sua mente, mas nada parecia se encaixar. Eu não consigo me lembrar, senhora. Por favor, me diga, quem é você? Implorou, cada vez mais intrigado. Ela hesitou por um instante antes de responder. Sabia que a revelação seria um choque para ele e não queria causar mais confusão. No entanto, era a hora de contar a verdade. Meu querido, eu sou sua avó Graça, disse ela com os olhos marejados. O homem ficou atônito, sem saber como reagir. A avó Graça que conhecia havia morrido quando ele ainda era pequeno. E ele só sabia de suas histórias através das lembranças compartilhadas por seu pai. Era impossível que aquela mulher estivesse falando a verdade. Isso não pode ser... Não pode... Minha avó morreu quando eu era criança. O que a senhora está tentando fazer? Questionou Ítalo, incrédulo e desconfiado. A velhinha olhou para ele com um misto de tristeza e compreensão. Sabia que seria difícil para o homem aceitar a realidade, porém estava determinada a fazê-lo entender. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu sou sua avó, Ítalo. Eu posso provar isso, falou ela enquanto buscava algo em sua bolsa. O taxista observava, ainda cético, enquanto a idosa retirava uma pequena caixa de metal. Ela a abriu cuidadosamente e o mostrou uma fotografia desbotada, onde aparecia uma mulher muito parecida com ela, ao lado de uma criança sorridente. A criança era ele mesmo. Eu tirei essa foto quando você tinha apenas 4 anos, meu querido, explicou a avó com um olhar saudoso. Eu nunca mais quis me afastar de você, mas circunstâncias além do meu controle me tiraram de vocês. O homem, ainda dirigindo, olhou para a fotografia, sentindo um nó na garganta. Se aquela mulher realmente fosse sua avó, como ela poderia estar ali, aparentemente viva e saudável, quando todos acreditavam que ela havia morrido? Eu estava no seu velório. Isso não pode ser real. Eu estava no seu velório. Eu devo estar delirando, só pode. Ele estava atordoado. A idosa olhou nos olhos dele com uma expressão séria e explicou. A verdade, meu neto, é que eu não posso permanecer muito tempo neste plano. Eu vim aqui para te entregar uma mensagem importante. Ítalo, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo, ouviu atentamente. Ela continuou.
Você precisa cuidar melhor da sua saúde e da vida que leva. Não apenas por você, mas também pelo seu pai. O esforço que você está fazendo é louvável, mas isso não pode continuar assim. Seu pai precisa que você esteja bem ao lado dele. E ele não pode ficar sozinho o dia inteiro esperando enquanto você abdica completamente de você mesmo. Ele, emocionado, respondeu: Mas eu não posso simplesmente largar meu emprego, vó. Eu sou taxista e é assim que eu sustento nossa família. E meu pai, eu não sei como eu posso ajudar com a doença que ele tem. Eu não tenho como fazer nada. Eu recebo tão pouco comparado ao tratamento. E é por isso que eu não posso simplesmente parar. Minha saúde pode esperar, mas a dele não. A idosa colocou a mão sobre seu ombro e disse: Eu entendo, meu filho. Mas confie em mim quando eu digo que existem outras maneiras de cuidar de vocês. Você precisa encontrar um equilíbrio em sua vida e aprender a cuidar de si mesmo também. Antes que Ítalo pudesse responder, chegaram ao endereço que a velhinha havia solicitado. Ele olhou para a casa e, de repente, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a casa onde morava quando criança. A casa de sua avó, abandonada há anos. Por que você me trouxe aqui? Perguntou ele, incrédulo e muito assustado. A idosa sorriu gentilmente e disse: Aqui eu guardo muitas memórias, meu neto. Eu queria te lembrar de onde você veio e das pessoas que te amam. Lembre-se que seu pai precisa de você, mais do que nunca. E acima de tudo, nunca perca as esperanças. Com essas palavras, a senhora abriu a porta do táxi e foi entrando na casa abandonada, o deixando sozinho dentro do carro. Ele não sabia como processar aquilo. Estava sentindo uma mistura de emoções, confusão, saudade, tristeza. E, havendo entrar na casa, Ítalo decidiu enfrentar seus medos e segui-la. Eu só posso estar delirando, disse a si mesmo, enquanto saía do veículo e corria para a porta de entrada com o coração acelerado. Lá dentro, tudo estava abandonado e tomado pelo tempo. As paredes descascadas, o chão coberto de poeira, mostravam o quanto a casa havia sido esquecida. Apesar do estado deplorável do local, ele percebeu que ainda havia vestígios do seu passado espalhados por lá. Fotos de sua avó, de seu pai quando criança, estavam penduradas nas paredes. As paredes desbotadas e comidas pelas traças. Mas isso lhe trouxe à tona uma enxurrada de emoções e lembranças há muito perdidas. O taxista começou a explorar a casa com cautela, sentindo uma estranha sensação de acolhimento e medo ao mesmo tempo. Ele se lembrava de brincar ali quando pequeno, correndo pelos corredores e se escondendo nos armários. A cada passo que dava, memórias surgiam em sua mente, fazendo com que se emocionasse e sentisse uma tristeza e nostalgia o envolvendo. Ao passar por um dos quartos, Ítalo encontrou um velho álbum de fotografias. Eu estava todo molhado nessa foto, pensou rindo de si mesmo ao ver ele só de cuequinha brincando, pulando nas poças formadas pela chuva. Outras fotos mostravam a vida feliz que sua família levava antes da morte de sua avó. Nesse momento, a saudade e a perda dela o atingiram em cheio. E o homem não pôde evitar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Aquilo já estava no limite para ele. E então ele resolveu ir embora. Seu coração doía, pois não queria perder seu pai também. Ele era sua única família restante. Mas aí, enquanto caminhava de volta lentamente, tentando assimilar todas as emoções que o acometiam, Ítalo acabou tropeçando em uma tábua solta no assoalho. Intrigado, decidiu investigar e, para sua surpresa, descobriu uma caixa escondida embaixo das tábuas. O que é isso? Tremendo, o taxista abriu a caixa e seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser real, disse ele completamente perplexo com o que estava vendo. Dentro daquela caixa havia uma barra de ouro e uma quantia significativa de dinheiro. Isso é inacreditável,
murmurou Ítalo, ainda tentando entender a magnitude daquela descoberta. Com o coração transbordando de gratidão e se dando conta de que a aparição de sua avó era realmente um milagre, aquele milagre que ele tanto havia desejado, ele olhou para o alto e disse: "Obrigado, vovó. Eu nem sei como agradecer por isso." Aquele tesouro escondido, aparentemente deixado pela senhorinha, tinha o potencial de mudar a vida dele e de seu pai, proporcionando-os a estabilidade financeira que tanto precisavam. Com aquele dinheiro, Ítalo poderia cuidar melhor dele e de si mesmo, sem precisar sacrificar sua saúde no trabalho. Naquele dia, o taxista voltou para casa atordoado, sem conseguir ainda acreditar no que havia acontecido. E ao chegar em casa, encontrou seu José sentadinho, o aguardando. "Você acredita em milagres, pai?" perguntou ao idoso com os olhos cheios de lágrimas. Ítalo então relatou a experiência que teve naquele dia, mostrando a caixa repleta de ouro e dinheiro. O senhor, chorando, abraçou o filho. Isso é um milagre. É um milagre. Sua avó sempre cuidou de nós e agora está cuidando, mesmo depois de partir. E assim, a partir daquele dia, o taxista e seu velho decidiram usar a herança com sabedoria. O homem conseguiu encontrar um equilíbrio em sua vida, cuidando melhor de si mesmo e de seu pai, sem a pressão financeira que antes o sufocava. O dinheiro puderam com ele pagar por tratamentos médicos e terapias melhores que auxiliaram na recuperação da saúde de seu José. Além disso, Ítalo passou a investir em sua própria educação e realizou o sonho de abrir uma cooperativa de táxis, onde ele e outros motoristas poderiam trabalhar juntos, compartilhando recursos e obtendo melhores condições de trabalho. A vida deles mudou completamente e o ex-taxista, agora empresário, finalmente pôde desfrutar de uma vida mais tranquila e feliz. Então, pai e filho celebraram essa conquista juntos e nunca se esqueceram da noite misteriosa que transformou suas vidas e os levou a um futuro próspero e cheio de possibilidades. Tentando dar um último adeus à sua falecida mãe, uma garotinha coloca o celular dela dentro do caixão como símbolo de que sempre estariam conectadas. Mas quando recebe uma ligação de dentro do túmulo, ela fica apavorada com o que escuta. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de rosa e azul, enquanto Abe e sua família se aproximavam da capela onde ocorreria o velório de Mariana, sua mãe. A atmosfera era pesada e o silêncio predominava, apenas interrompido pelos soluços e lágrimas dos presentes. As pessoas se reuniam vestidas de preto em respeito à dor e ao luto da família. A capela estava adornada com flores brancas, as preferidas de Mariana, que contrastavam com a escuridão do ambiente. O caixão de madeira estava no centro da sala, cercado por velas que tremulavam com a brisa suave entrando pelas janelas abertas. Abe, com seu vestidinho preto e uma fita no cabelo, se aproximou lentamente do caixão, segurando a mão de sua tia Laura. Seu coração batia acelerado e as lágrimas escorriam pelo rostinho, e ela sabia que ali iria se despedir de sua mãe. Ao olhá-la pela última vez, a garotinha pôde ver a paz no rosto dela, como se estivesse finalmente livre da dor que a acompanhou nos últimos meses. Durante o velório, amigos e familiares se revezavam ao microfone, compartilhando memórias e histórias de Mariana. A menina ouvia atentamente, sorrindo através das lágrimas ao lembrar dos momentos felizes que compartilharam juntas. A pequena Abe, com apenas 11 anos, enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela havia perdido sua mãe para um câncer de mama agressivo, que, apesar de todas as tentativas de tratamento, acabou tirando a vida da mulher que sempre foi seu porto seguro. A vida da garotinha sempre foi um desafio, já que era apenas ela e sua mãe enfrentando o mundo. Mariana, uma mãe solteira e determinada, sempre se esforçou para dar à filha tudo o que precisava, mesmo nos momentos de maior necessidade. As duas compartilhavam uma conexão especial, e a mulher era a melhor amiga e confidente da menininha.
Agora, com essa perda, Abe sabia que sua vida seria ainda mais difícil. Ela enfrentaria um mundo desconhecido, sem a presença e o apoio da pessoa que lhe ensinou tudo o que sabia. No entanto, ela não estaria completamente sozinha nessa jornada. A pequena iria morar com a sua tia Laura, irmã de Mariana, que sempre amou a sobrinha e ajudou a irmã tanto quanto possível. Laura não tinha filhos e estava disposta a acolher e cuidar de Abe, lhe dando todo o amor e carinho que a menina precisava nesse momento tão trágico. As duas estavam sentadas lado a lado em um dos bancos da capela, com os olhos vermelhos e os lenços úmidos de lágrimas em suas mãos. A tia envolvia os ombros da garotinha com seu braço, tentando confortá-la e lhe transmitir algum tipo de força e apoio. Conforme o velório chegava ao fim, as pessoas começaram a se despedir de Mariana, depositando flores e murmurando palavras de consolo para a filha e Laura. Foi então que Abe tomou coragem e se levantou, segurando o celular da mãe entre suas mãozinhas trêmulas. A tia olhou para ela, entendendo o que a menina pretendia fazer. "Você tem certeza, querida?" perguntou Laura, preocupada com os sentimentos da sobrinha. A menina assentiu, tentando conter o choro. "Eu quero que ela saiba que sempre estarei com ela, mesmo que não possamos nos falar mais", disse a pobrezinha com a voz quase que engasgada pela emoção. Ela caminhou lentamente até o caixão, sentindo o peso de cada passo e a mistura de tristeza, medo e ansiedade em seu coraçãozinho. Sabia que aquele seria o último adeus e queria que fosse significativo, uma forma de eternizar a conexão que tinha com sua mãe. Colocando o celular cuidadosamente ao lado do corpo, Abe sussurrou: "Mamãe, eu te amo muito. Agora você sempre terá uma parte de mim com você. E sempre que eu sentir saudades, vou imaginar que você está apenas a uma ligação de distância." Aquele objeto simboliza a conexão entre mãe e filha, que sempre foi muito forte. Mesmo nos últimos meses, quando o hospital estava em isolamento devido à Covid-19 e a garotinha não pôde mais visitar sua mãe. O celular se tornou o meio pelo qual elas se comunicavam, trocando mensagens, fazendo chamadas de vídeo e compartilhando os momentos importantes do dia a dia. Essa comunicação constante fortalecia o vínculo entre elas, ajudando a superar a barreira física imposta pelo isolamento hospitalar. Para Abe, o celular de Mariana simbolizava o amor incondicional, a amizade e o apoio que sempre sentiu de sua melhor amiga. Por isso, ao colocá-lo no caixão, ela estava, de certa forma, eternizando essa conexão e mantendo viva a lembrança dos momentos que compartilharam juntas em seus últimos momentos. As lágrimas voltaram a correr pelo rostinho da menininha enquanto se afastava do caixão. Laura se aproximou da sobrinha e a abraçou, compartilhando a dor e a saudade que a pequena sentia. Juntas, elas enfrentariam o futuro incerto, mantendo viva a memória da querida mãe e irmã em seus corações. A primeira noite após o enterro foi trágica para a pobre garotinha. A tia havia preparado tudo com carinho, colocando algumas fotos de Mariana e Abe perto do quarto, na esperança de que isso trouxesse algum conforto para ela. Porém, ao olhar para as imagens, a garotinha sentia a saudade apertar ainda mais no peito. Deitada na cama, ela tentava encontrar o sono, mas seus pensamentos estavam tomados pela lembrança do velório, do último adeus e da sensação de vazio que agora a acompanhava. Ela se revirava de um lado para o outro, apertando o travesseiro contra o peito, como se isso pudesse aliviar a dor que sentia. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto da menina, enquanto ela se permitia chorar, abraçada ao travesseiro e tentando entender por que sua mãe havia sido levada tão cedo. Ela sentia medo, raiva e tristeza, mas acima de tudo, sentia uma dor imensa que parecia consumi-la por dentro. Tadinha. Mas a vida tinha que continuar. No dia seguinte, já na casa de sua tia, que agora seria seu novo lar, a pequenina tomou um café e sua tia tinha que ir trabalhar, pois mesmo estando de luto, agora havia uma criança em casa para ela criar. Laura, que era manicure, deu um beijo na menina e disse: "Abe, mais tarde eu volto. Enquanto isso, você pode ficar bem à vontade, porque a casa agora é sua também.
Quando eu voltar, nós vamos lá na sua casa buscar mais coisas e trazer pra cá, tá bom? Além disso, a dona Helena, nossa vizinha, está aqui do lado. Qualquer coisa é só chamar ela, ok? A garotinha concordou e disse que iria começar a se adaptar a essa nova realidade, sem a presença constante e o apoio de sua mãe. A lembrança da última despedida e do celular colocado no caixão ainda a emocionava, mas ela encontrava conforto na ideia de que sua mãe sempre estaria com ela de alguma forma. Então, assim que sua tia saiu, a menina ficou sozinha. Ela aproveitou o momento de solidão para explorar a nova casa e encontrar um espaço onde pudesse se conectar com a memória de sua mãe. Enquanto Abby vasculhava as coisas de Mariana em busca de algo que pudesse trazer algum consolo, seu próprio celular tocou. Surpresa e um pouco assustada, ela pegou o aparelho e olhou para a tela. Seu coração parou por um instante quando viu o nome de sua mãe aparecendo na chamada. A menina hesitou antes de atender. O medo e a surpresa a dominaram, a fazendo tremer. Como era possível que Mariana estivesse ligando? Ela não tinha colocado o celular da mãe no caixão? Então, com a respiração ofegante e as mãos suadas, a menininha atendeu a ligação. "Mãe?" perguntou Abby com a voz trêmula e incerta. "Abby, minha querida, onde eu estou?" respondeu a mulher com sua voz fraca e tossindo. A pequena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era realmente sua mãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rostinho, enquanto o medo e a incredulidade se misturavam em seu coração. Como é possível, mamãe? Você se foi!" soluçou a pobrezinha tentando controlar o choro. "Filha, onde eu estou? Que lugar escuro e estreito é esse?" Mariana estava ofegante. A filha ficou apavorada, mas ao mesmo tempo um sentimento de alívio e felicidade a invadia. Sua mãe estava mesmo ali? Ainda estava de alguma forma presente em sua vida? Ela sentiu seu coração acelerar, o pavor e o amor lutando em seu peito. Mãe, onde você tá? Eu sinto tanto a sua falta." A garotinha começou a chorar. "Mamãe, o que está acontecendo?" questionou soluçando. Filha. E a ligação caiu abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor no quarto. Abby, ainda tentando compreender o que acabou de acontecer, começou a gritar desesperadamente. Mamãe! Ela estava confusa e apavorada, sem saber se o que tinha acabado de vivenciar era real ou apenas um sonho. Tentou ligar de volta, mas chamava e ninguém atendia. Então ligou correndo para Laura. Assim que ouviu a voz da sobrinha toda desnorteada, a tia percebeu que algo estava errado e saiu correndo de seu trabalho para ir ao encontro da menina. Quando chegou em casa, encontrou a pequena chorando e tremendo, com o telefone ainda nas mãos. A menina tentou explicar o que tinha acontecido, contando sobre a ligação e a voz de Mariana do outro lado da linha. Laura, no entanto, não conseguia acreditar na história, óbvio. Ela pensou que a menina estava apenas sofrendo com a saudade da mãe e talvez até mesmo alucinando devido ao estresse e ao luto. Então a abraçou com força, tentando confortá-la e acalmá-la. "Está tudo bem, querida. Eu sei que você está com saudades da sua mãe. Todos nós estamos", disse enquanto acariciava o cabelo da menininha. "Mas lembre-se de que ela está olhando por nós e sempre estará em nossos corações." A garotinha continuou chorando, se sentindo frustrada e assustada por sua tia não acreditar no que havia acontecido. Porém, no fundo, ela sabia que era difícil para qualquer pessoa aceitar a ideia de que Mariana tinha ligado de dentro do caixão. A menina se aconchegou no braço da mulher, buscando algum consolo e segurança enquanto tentava entender o mistério por trás daquela ligação. No entanto, as chamadas persistiram e Abby começou a questionar sua própria sanidade. Sempre que seu telefone tocava, seu coração disparava e ela sentia um misto de medo e esperança. Será que era a mãe novamente? Ou será que ela estava apenas imaginando coisas? As ligações se tornaram cada vez mais frequentes e as conversas com ela ficavam cada vez mais assustadoras. Em uma dessas vezes, Mariana soou completamente apavorada. "Abby, minha querida, eu não sei onde estou.
É um lugar tão escuro e apertado. Eu não consigo respirar!" exclamou com sua voz trêmula e ofegante. A pequenina sentiu o pavor tomar conta de seu corpo. "Mamãe, eu não sei o que fazer. Eu vou pedir ajuda à tia Laura", disse a menina desesperada para ajudar sua mãe de alguma forma, e continuou: "Mãe, por favor, tente se acalmar. Eu vou fazer alguma coisa, eu prometo", gritou com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas aí a chamada caía novamente. As ligações se tornaram cada vez mais intensas, e Abe começou a se perguntar se estava realmente falando com sua mãe ou se estava enlouquecendo. Coitadinha. Ela decidiu não contar mais para a tia, com medo de que ela não acreditasse nela ou pensasse que estava ficando louca. No entanto, aquilo começou a afetar de verdade a vida da menininha. Ela estava tendo dificuldade em se concentrar na escola, não conseguia dormir direito e estava constantemente nervosa e assustada. Certa noite, Laura encontrou a menina chorando desesperadamente em seu quarto. Ela estava apavorada, acreditando que Mariana ainda estava presa no caixão e sofrendo. Diante da situação, a garotinha resolveu contar toda a verdade para sua tia, sobre as ligações e as conversas constantes com sua mãe. A mulher, preocupada e sem saber como lidar com aquilo, pediu para ver o histórico de chamadas no celular de Abe. "Tá aqui, tia. Olha", falou a pequena, mostrando o telefone. "Princesa, não tem nada aqui." Laura procurou em todo canto pelo celular da sobrinha. A menina ficou perplexa. Não havia registro das ligações. Não, estava aqui, tia. Eu juro, estava aqui." E a pobrezinha começou a chorar. A tia, vendo aquela cena, percebeu o quanto ela estava sofrendo. Então, decidida a ajudar a pequenina, marcou uma consulta com um terapeuta especializado em luto e traumas. Ela sabia que a menina precisava de apoio profissional para lidar com a perda da mãe e com aquelas experiências inexplicáveis. Na primeira consulta, o psicólogo ouviu atentamente a história de Abe e suas preocupações. Ele explicou que o estresse pós-traumático poderia se manifestar de várias formas e que as ligações poderiam ser uma espécie de alucinação auditiva, fruto do sofrimento e da saudade que a garota sentia de sua mãe. A menininha começou a frequentar as sessões de terapia semanalmente e, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Ela aprendeu a lidar com a dor da perda e a compreender que as chamadas eram uma forma de seu cérebro tentar lidar com o vazio deixado por Mariana. Durante as consultas, ela se abria sobre seus sentimentos, às vezes chorando, às vezes rindo, enquanto lembrava dos momentos felizes que teve com sua melhor amiga. Laura acompanhou todo o processo, frequentemente participando das sessões com a sobrinha, oferecendo seu ombro e seu amor. Juntas, as duas enfrentaram a dor e buscavam força uma na outra, criando um vínculo ainda mais profundo entre elas. Então, conforme o tempo passava, as ligações imaginárias diminuíram e, eventualmente, pararam por completo. A terapia estava surtindo efeito e Abe começou a se sentir mais leve e em paz. Ela redescobriu a alegria de estar com seus amigos, com sua família, de se divertir e de estudar. Sua vida estava voltando aos eixos, mesmo com a ausência de sua querida mãe. O psicólogo observava o progresso da menina com satisfação e orgulho. Sempre a encorajava a expressar seus sentimentos e a aceitar que, mesmo com a dor, a vida continuava e ela precisava seguir em frente. A tia também passou por um processo de transformação durante esse tempo. Ela se tornou uma figura materna ainda mais presente para a garotinha, e as duas compartilhavam momentos de carinho e apoio mútuo. Juntas criaram novas memórias e fortaleceram sua relação, se tornando uma família unida e amorosa. E assim, conforme a menina crescia, ela continuava sua jornada de recuperação e também descobriu o poder da resiliência. Entendeu que, apesar das adversidades e da dor de uma perda que é eterna, era possível seguir em frente e encontrar forças para encarar os desafios da vida. A garota passou a valorizar ainda mais os momentos felizes e as pessoas que estavam ao seu lado. E assim, Abe seguiu em frente, carregando as lembranças de sua querida mãe em seu coração e vivendo uma vida plena e feliz, cercada por amor e apoio.
As ligações imaginárias, por fim, se tornaram uma parte distante do passado, uma lembrança de um período difícil, mas que também trouxe aprendizados valiosos para a menina e para todos que a cercavam. Então, um belo dia, anos se passaram e Abby cresceu e se tornou uma moça talentosa e decidida, pronta para enfrentar a próxima fase de sua vida, a faculdade. Enquanto ela arrumava suas coisas para se mudar de cidade, também queria levar alguns pertences de sua mãe, como uma forma de manter Mariana sempre por perto. Em meio à organização, ela achou algo inusitado: um diário antigo, cuidadosamente escondido entre os pertences de sua mãe. Era estranho, porque ela nunca havia visto aquele diário antes e sentiu uma curiosidade imensa em descobrir o que Mariana havia escrito ali. Com o coração batendo forte de ansiedade, a jovem abriu o caderninho e começou a ler as palavras escritas por sua mãe. Eram registros de momentos felizes, preocupações e reflexões. A garota se emocionou ao ler as palavras cheias de amor e carinho, sentindo a presença dela ali, naquele diário. E foi passando as páginas e se divertindo com os relatos. No entanto, ela encontrou uma anotação que a deixou completamente perplexa. Era algo que a mãe havia escrito sobre um sonho que teve alguns meses antes de falecer. No sonho, eu me vi aterrorizada, presa em um lugar estreito, escuro e sufocante. Mal conseguia me mover ou respirar. A escuridão era tão densa e opressiva que parecia se infiltrar em cada poro do meu ser, intensificando minha claustrofobia. De algum modo, eu consegui me comunicar com Abby através do meu celular, mas não tinha ideia de como ele foi parar ali. Era como se fosse o último fio de esperança que me mantinha conectada ao mundo exterior. Com a voz trêmula pelo choro, eu descrevi para ela o pavor e a confusão avassaladoras que tomavam conta de mim naquele pesadelo terrível. A sensação de impotência e a angústia eram quase insuportáveis, e eu pude sentir o ar rarefeito ao redor, me sufocando lentamente. O desespero em meu coração cresceu a cada segundo, enquanto eu buscava incansavelmente uma maneira de escapar daquele confinamento e proteger minha filha. A responsabilidade e o amor que sentia por ela me impulsionavam a lutar contra o pânico e a asfixia, na esperança de que juntas encontraríamos a saída daquele pesadelo horripilante. Mas depois, tudo se escureceu. Abby ficou arrepiada ao ler aquelas palavras. O quê? Ela mal conseguia pensar em qualquer coisa que fosse. Será que as ligações que recebeu eram realmente apenas fruto de seu estresse pós-traumático? Ou será que, de alguma forma inexplicável, sua mãe havia conseguido se comunicar com ela além da morte, como no sonho que descreveu no diário? A jovem fechou o diário, sentindo uma mistura de emoções. Por um lado, aquelas palavras traziam de volta memórias dolorosas, mas também a faziam sentir ainda mais próxima de sua mãe. Talvez a verdade por trás das ligações misteriosas nunca fosse totalmente esclarecida, mas a garota sabia que, de alguma forma, sua mãe sempre estaria com ela. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a nossa próxima história emocionante.